Oi, Oi! Mas o que é isso? É muita energia dessa lua. Ai, o que é esse eclipse? Olha, hoje eu estava vendo umas lives e todas deram erro. Meio-dia eu entrei, assim, começou a parar. Parou tudo, assim. Primeiro, uma das pessoas que estava transmitindo teve uma crise de rinite, não parava de espirrar, espirrar. coitado. Aí vai ver que é o meu, né? Saí, entrei de novo, nada. Daí as pessoas comentaram lá, né, que tava travando mesmo. Aí depois vou ver essa outra aqui. Comecei a assistir, não deu 10 minutos. A pessoa também começou a travar, saí, entrei de novo, não rolou. Não sei o que tá dando nesse Instagram hoje. Mas aí, como a gente estava falando antes, né, tu me perguntou se ia ter uma surpresa. Daí eu preparei uma surpresa para ti. Tá Ai, escutando? Ia. Sabe que não pode colocar música em live, né? Que diz que o Instagram não entrega por causa dos direitos autorais, mas eu não tô nem aí, vou botar porque merece, né? Mulherão, mulherão alfa, né? Pra quem não sabe, deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? Não sei se dá pra escutar agora. Não, né? Tá, então Não. vou desligar, só pra gente poder bater esse papo aqui. Para quem não sabe, então, a Rosângela é a atual presidente da Associação dos Moradores do Bairro Mato Grande, onde acontece o projeto Grupo de Amparo Mútuo Mulheres Alfa. E a gente se conheceu, então, em 2019, né? Já vai fazer 2 anos, e foi muito interessante porque quando eu procurei uma instituição assim que pudesse acolher o projeto, eu acabei falando com a prima da Rosângela, né, a Pri, e a Pri disse, tem ali a associação, tu tem que falar com a TT e tal. E aí fui lá falar com a TT, e para quem conhece a TT sabe que ela era só coração, né, e sempre acolheu todos os projetos, assim, com muito amor. E eu fui falar com a TT e ela disse que não, por mim tudo bem, mas tu tem que falar com a Rosângela. E eu, ai, 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 ai. Meu Deus. É, porque daí a Rosângela tinha uma foto na época montada num cavalo e eu, meu Deus do céu, essa mulher é faca na bota, né? E tem muito aqui, né, no meu bairro, assim, é um bairro bem atípico, né, porque a gente mora aqui numa cidade grande, né, uma região metropolitana, mas aqui no nosso bairro tem essa particularidade, assim, de ter muitos cavalos, né? E a Rosângela era uma dessas cavaleiras aqui Como, do como, nosso bairro. Continua ainda, né? de novo, claro. Aham. Adoro cavalos, né? E aí Adoro. também que chegou para mim era assim, ó, que Bato vai falar com a Rosângela, mas a Rosângela ela é uma pessoa assim bem técnica, sabe? Ela gosta das coisas escritas no papel e tal, porque ela teve a vida toda um serviço muito burocrático, e eu, ai, 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 agora, né, o que vai ser de mim quando eu vou falar com essa Rosângela? E aí a gente marcou uma reunião na casa, Aham. né, da TT, que na época era presidente da nossa associação, né, e eu conheci a Rosângela, e para minha surpresa, a Não era. Rosângela já não era nada daquilo que falaram, né? E eu já Ah, queria fazer comigo, e naquela época eu nem atendia, né, como terapeuta ainda, né? Não era minha pretensão, né? Eu tinha muito a questão de levar para as mulheres aquilo que era o meu conhecimento que estava ali parado, né? Porque eu sabia que eu precisava fazer isso, mas não sabia exatamente como que eu ia operacionalizar isso, né? E a Rosângela, ela, para minha surpresa, então, veio a integrar o grupo de mulheres alfa, né? Não só
apoiou, né, o projeto, ela e a TT também, né, integraram o grupo de mulheres, assim, e aí eu fiquei naquela responsabilidade, né, porque daí eu tenho uma pedagoga no meu time, né, então agora eu tenho que cuidar, né, o que eu vou falar, né. Assim foi, né, e da minha parte, assim, a coisa de a gente se amparar mutuamente aconteceu para mim muito em virtude, e acontece até hoje, muito em virtude da Rosângela, né? Porque a gente acabou vendo que tem muitas afinidades, né? E a Rosângela tem me ajudado muito, né? Desde que a gente se conheceu na minha jornada, assim, como terapeuta, como amiga e tudo mais, né? Então, eu só tenho a agradecer por tudo que tu tem feito por mim, pelo projeto, e queria te dar a palavra agora, né? Já falei demais, né? Então, se tu puder te apresentar, contar um pouquinho da tua história para nós, como que tem sido o GAN na tua vida, fica à vontade. Tá, ok, muito obrigada, mas eu não sou tudo isso aí que tu falou, não. É sim, Mas é sim. Quem conhece sabe que é. eu, eu sou professora, sou pedagoga, atualmente aposentada, e sempre pensei muito no momento que eu fosse parar de trabalhar, eu teria que fazer alguma coisa, porque eu sempre interagi com pessoas e sempre fui das áreas humanas, né? E aí eu comecei a trabalhar nos meus artesanatos, né? Eu tinha na época a minha mãe, que sempre me apoiou muito, né? Porque minha mãe sempre vendeu joias, então ela vendia para mim tudo aquilo que eu fazia, e ela foi uma grande incentivadora na minha vida, né? Um exemplo de mulher, a minha mãe. E aí, passado o tempo, a Tereza me procurou, porque ia ter eleições na associação, mas ela só iria se eu fosse com ela. Eu disse, Bate, eu não quero mais, já participei quantos anos da minha vida nessa associação, foi nós que fundamos, na época que eu fazia faculdade, era tudo um grupo de jovens, né? Ela, não, mas aquilo ali nós não podemos deixar morrer, aquilo ali é uma coisa muito importante, porque as minhas filhas, na época, as gurias dela participaram junto comigo, né? Eu vou de presidente, tu vai de vice. Eu disse, tá bom, vamos lá, então. Assumimos essa bronca, né? E esse desafio, né? Porque trabalhar com seres humanos é muito complicado. Nem sempre as pessoas nos aceitam, né? Mas nós temos um objetivo comum, que é a nossa associação, e a gente faz de tudo para que ela continue crescendo. E nesse meio campo, daí um dia eu fui convidada pela TT para ir lá na casa dela, participar de uma reunião com uma filósofa que tinha um projeto que queria desenvolver na associação. E aí conheci a Débora, né? Eu acho que a gente tem realmente algumas afinidades, né? Bastante. E adorei o projeto, né? Porque sempre lutei muito pelas mulheres. Acho que o potencial que nós temos, homem nenhum tem, pelo fato, né, da maternidade, né, esse sentimento do que nós temos, né, tão forte no nosso coração, e oportunizar esse momento para as mulheres do bairro, eu acho que foi a melhor coisa que teve, e nós iniciamos o projeto, e eu, aluna número 1 do projeto, né, e muito bom quando chegava nas terças, depois passou para as quintas, então aquele momento nosso era muito prazeroso lá, né? Até 1 hora sempre era pouco tempo, porque sempre ficava assunto para a próxima aula, né? Porque tantas trocas que nós tínhamos, né? Tantos conhecimentos, e assim iniciou a nossa jornada, né? O GAN, tá falando ou tu quer me perguntar alguma coisa? Pode falar, depois eu vou te perguntar. O que eu descobri, assim, participando das nossas reuniões, que nós sempre temos
a resposta para aquelas situações complicadas que em alguns momentos da nossa vida nós passamos, todos nós passamos. Só que nós muitas vezes não acreditamos que as nossas respostas, a nossa intuição é o que nós devemos fazer. Então fica aquela insegurança. E aí, no momento do grupo, onde nós colocamos essas inseguranças com as outras. Nossa, é muita energia, né? Que coisa! Olha, agora eu nem sei onde eu parei. Eu também não sei, porque o teu vídeo ficou assim, rodando, como se tivesse pausado, sabe? Mas aí eu acho que tu já tinha feito um histórico, assim, um breve histórico de como foi a questão da associação e daí de como entrou o grupo, e tu estava falando então sobre como que às vezes o problema de uma é o mesmo da outra e como que soluciona isso, né? Sim, eu estava falando assim que muitas vezes nós nos sentimos inseguras para tomar determinadas decisões diante de algumas situações, e no grupo, com a troca de ideias, colocando o problema para as companheiras, a gente se fortalece e toma coragem, e vai adiante, e aí vê que dá certo. Então, como é importante nós, mulheres, tirarmos essa 1 hora por semana para nos encontrarmos e ter essa troca, porque isso só vem em prol do nosso crescimento, tanto espiritual, quanto pessoal e enquanto mulher. Então, assim, como seria bom se mais mulheres entendessem a importância delas sair 1 horinha de casa para ir ali participar desse nosso grupo. Eu tenho, assim, vários fatores positivos que o grupo me ajudou a tomar decisões na vida. Primeiro, foi quando nós fizemos um exercício lá no grupo de meditação, aonde nós colocaríamos no papel uma data daquilo que nós gostaríamos, que era o nosso sonho, que nós queríamos realizar dentro de um prazo. E eu coloquei uma data num papel, eu acho que eu tenho até hoje guardado, que dia 1º de dezembro do ano tal, eu ia abrir esse meu espaço aqui, onde eu ia colocar e expor todos os meus artesanatos. E eu acreditei nisso, eu fui em busca disso, e no dia 1º de dezembro eu abri meu espaço aqui. Fiz toda a transformação que eu tive que fazer. Então, esse é um exemplo positivo do que acontece no nosso encontro. A energia que nós trocamos, né? O fortalecimento que nós recebemos, aquela palavra de vai lá, faz que vai dar certo, tu vai ver que uma diz para outra, realmente isso acontece. Eu tenho outro momento também, que era na minha vida pessoal, que eu estava começando a namorar e eu estava muito incerta, eu não queria mais me relacionar com ninguém, eu queria dar um tempo para mim, queria ficar sozinha. Eu saí de um relacionamento de 9 anos, e então eu queria me dar esse tempo. E aí a pessoa queria assumir um compromisso comigo, mas eu estava com muito medo e com muito receio, porque eu estava saindo de uma outra relação. E aí, num dos nossos últimos encontros, antes da pandemia começar mesmo, que nós tivemos que nos separar, uma colega, eu nunca vou esquecer, eu fecho os olhos, eu ouço ela falando para mim, o que tu tá esperando? Vai, assume, se não dá certo, aí tu tentou, mas se tu não tentar, tu não vai saber se vai dar certo. E eu fiquei com aquilo guardado, assim, e fiquei pensando, sabe que ela tem razão? Pois eu vou assumir isso de uma vez. E até hoje a gente tá junto, né? Já fez 1 ano,
Então, talvez se eu não tivesse exposto essa situação no nosso grupo, né, que é um grupo onde se tem ética, né, eu não tivesse tomado essa decisão e teria perdido alguém tão especial, né, que eu conheci. Então, tem inúmeras coisas também. Tem um outro exercício que nós fizemos, que até hoje eu tenho, que me acompanha, né, que foi o Potinho das Bênçãos, que foi no nosso primeiro ano de encontro, no final do ano, em dezembro. A Débora nos presenteou cada uma com um potinho, e o meu caiu o pote de bênçãos, né? E que eu sou grata. Então, isso está sempre aqui junto comigo, né? Porque cada graça alcançada que eu escrevo e coloco dentro do potinho, né? Então, esse exercício é uma coisa que marcou muito a minha vida e que continua, que está aqui. Tem que encher, né? Tem lugar ainda para encher. Que bom! E assim é interessante porque a Rosângela, ela já vinha de toda uma formação, né? Que nem mesmo eu tinha, já tinha todo um conhecimento que estava ali parado, né? Estagnado. E aí, quando veio a coisa do grupo, ela se sentiu à vontade de voltar a trazer isso de volta para a tua vida, né, Rô? Conta para nós. Sim. Como é que foi. Sim, eu sou reikiana, eu fiz o curso, só falta o mestrado há alguns anos atrás. Eu passei por um período de depressão, aonde aconteceu de conhecer essa pessoa, dela ir na minha casa mais de um ano, toda semana ela ia me fazer reiki e massagem. E eu acabei me tornando uma reikiana, fiz o reiki xamânico, então sempre busquei me espiritualizar, né? Tanto com a natureza, no reino animal, com as pedras, né? O teu animal de poder. Eu sempre, isso tudo estava guardado dentro de mim e eu não estava utilizando toda essa minha bagagem, esse meu conhecimento, né? Essa minha intuição, esse sexto sentido, esse poder que nós temos, inclusive das palavras, o que se fala, o que se pensa, né? Fazer as nossas cocriações. Então, esse grupo aí das mulheres alfas me ajudou a despertar isso tudo que estava adormecido dentro de mim, né? E tão importante é para nós. Então, é só gratidão e mais gratidão, né? Por a Débora ter pensado em fazer esse grupo, né? Ter colocado em prática esse projeto. E eu ter sido abençoada de fazer parte dele, né? Então, eu sou muito feliz em ser uma mulher alfa. Muito bem, eu fico muito orgulhosa, assim, de saber de todas as tuas, claro, né, a gente não vai contar nada de, como tu disse, a gente é ética, né, a gente não vai contar nada de particular, mas cada cocriação que tu faz, assim, na tua vida, eu vibro muito, assim, porque estar em prol do outro tem sido meu viver, né? Quando a gente passa a viver no amor, né? E passa a não mais viver pela dor, né? O aprendizado ele ocorre ou pelo amor ou pela dor. E quando a gente passa a viver pelo amor, as coisas simplesmente vão acontecendo na nossa vida, né? E aí, então, foi muito interessante porque o GAN, né? O Grupo de Amparo Mulheres Alfa, ele foi cocriado assim, ele nasceu do meu coração, né? Hoje até apareceu uma lembrança da Jéssica, né, que eu estava conversando com a Jéssica no WhatsApp, estava trocando áudio com ela e de repente eu comecei a falar, a gente tem que fazer um grupo assim, e foi. Quando eu desliguei o telefone, quando a gente parou de falar, que daí eu tinha que fazer almoço, eu comecei a pensar assim, mas o que eu tô falando, sabe? E comecei a ver, nossa, mas da onde que surgiu isso? E aquilo surgiu do meu coração. Aquilo não foi racionalizado. Primeiro nasceu do meu coração e depois a gente foi atrás de fazer como
operacionalizar isso, né? E eu acho que é por isso que vocês têm tanto sucesso em cocriar, porque eu estou ensinando uma coisa que eu vivi, né? O nosso grupo ele só existe por causa disso, por causa dessa centelha que de repente um dia despertou, veio para fora, eu não tive como evitar e aconteceu, né? E aí uma coisa muito interessante que aconteceu, porque uma coisa vai desencadeando outra, né? Quando a gente entende que tudo que a gente está fazendo é cocriado, e a gente está trabalhando assim no ciclo da gratidão, assim, contribuindo, né, com a nossa, colocando a nossa missão no mundo em prática, as coisas começam a fluir de uma maneira assim que parece mágica, né? E aí um dia, quando eu já tinha feito o curso de terapeuta holística, eu cheguei na casa da Rosângela, disse para ela, Rô, eu criei uma técnica de alinhamento energético e eu quero que tu seja minha cobaia. E a Rô, claro, né, adora uma coisa holística, né? E eu cheguei lá e aí eu estava falando para ela de como tinha sido o curso e das questões que eu estava pendentes, assim, para conseguir colocar em prática aquilo. E aí a gente já, acho que a gente estava de férias, não sei, a gente estava um tempo já sem se ver, não me lembro que tu estava na praia, alguma coisa assim. E aí eu cheguei lá e eu disse para a Rô, olha, é assim, assim, assim. Daí teve uma amiga minha que ofereceu o espaço dela, mas aí eu também até pensei em fazer aqui contigo no teu espaço, porque aí a gente movimenta, né, traz pessoas para cá, só que aí eu vou ter que comprar uma maca, e eu estava sem dinheiro naquela época para comprar uma maca. E aí a Rô disse assim, eu tenho uma maca. E eu disse, nossa, me arrepiei, né? Nada é por acaso, né? Porque que eu vim fazer aqui o alinhamento nela. E aí a gente criou, assim, essa parceria e eu percebi, assim, que tudo que a Rô cria, desde até, sei lá, a coisa mais simples, assim, tudo tem muito amor também nas coisas que ela faz, né? Eu lembro um dia que tinha uma cliente minha que pediu encomendou uma pulseirinha dos chakras de pedras, né? E aí a Rô foi lá e fez um reiki, antes de entregar, eu vou fazer um reiki na pulseirinha, né? Então, assim, também queria que tu colocasse essa questão, assim, do teu trabalho, porque quando a gente faz com amor, o resultado é muito diferente, né, do que quando a gente está lá fazendo um trabalho técnico, um trabalho que não é a tua missão no mundo, né? E tem pessoas que têm esse dom, assim, da arte e que trazem beleza, né? Mais beleza para o mundo. E eu acredito que tu é muito abençoada, né? Por tudo na tua vida e também por causa dessa questão do teu artesanato, assim, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, adoro falar sobre isso. Bom, o princípio básico da minha vida, desde que eu me lembro, assim, tudo que eu fiz sempre foi com muito amor. Eu sempre botei o amor à frente de qualquer coisa. Muitas vezes fui criticada, sofri várias retaliações, chamada de boba, de trouxa, disso e daquilo, que as pessoas que têm outro tipo de visão pensam que a gente é isso, né? Mas em nenhum momento, nunca, nenhum desses comentários fez com que eu mudasse a minha linha de pensamento e a minha filosofia de vida. Porque onde não tiver amor, não adianta, nada vai prosperar. Se eu estou cozinhando, eu estou com muito amor fazendo aquilo ali. Se eu estou fazendo, criando uma peça, fazendo um artesanato, eu estou pensando que aquilo ali vai ficar tão lindo que a pessoa que vai utilizar aquilo ali vai se sentir muito feliz. Então, a minha energia, ela é muito poderosa nesse sentido. E, no entanto, que eu tenho a minha tatuagem, é o símbolo do amor, que foi a primeira tatuagem que eu fiz em mim, porque eu sempre disse que o amor é a base da minha vida e eu acredito nisso e eu vou morrer acreditando que com amor a gente consegue tudo. Muitas vezes não é tão rápido,
porque o tempo ele difere, né? Mas o sabor que a gente tem, a felicidade, a gratidão, aquele, tu não tem aquele vazio no teu peito, tu tem ele sempre preenchido, teu chakra que está sempre vibrando junto contigo, né? Então, tudo que eu faço, se eu for fazer uma limpeza lá na associação, como nós vamos, eu vou porque eu gosto daquilo lá e eu tenho amor por aquilo lá. Então, tudo tem que ter amor nas minhas plantinhas, nas minhas pedras, né? Aprendi muito, ainda tem que aprender mais com a Débora, né, sobre as pedras, mas sempre já tinha meus cristais junto, né, comigo. Então, é isso que faz eu fazer tudo e ser assim como eu sou, porque problemas, que são situações, todas nós temos, né? Mas a maneira como a gente vai enfrentar essas situações faz a diferença. Se tu colocar o amor na frente, as coisas ficam mais amenas, né? Então a gente tira a tristeza de lado e cocria que vai dando certo, né? Tudo vai acontecendo ao seu tempo. Isso aí. E uma coisa também que eu me lembrei, que aconteceu lá no começo, é que acabou que muitos das coisas que a gente trabalhou lá dentro do GAN, tu levou para outras pessoas também, né? E isso era uma coisa assim que eu nem imaginava que pudesse acontecer, né? Mas através daqueles ensinamentos ali, tu pôde compartilhar com outras pessoas. Eu acho que tu foi uma das primeiras, a Irene também contou que tinha uma vizinha dela que também estava precisando de um auxílio, e então a gente criou novas pontes, assim, né? Aquilo era para ser uma coisa nossa, mas aquilo acabou virando maior do que a gente esperava, assim, né? Não era uma coisa prevista, né? Então, eu queria que tu contasse isso também. Eu tenho, sim, eu tenho umas amigas que ela tem um salão de beleza, e então toda semana faço a mão, coisa e tal. E eu comecei a falar isso lá, nossa, o quanto era importante, né? Porque elas tinham tempo disponível e o quanto isso fez a diferença também, né, na minha vida, que iria fazer na delas, né? Uma vai, outra não vai, mas cada uma tem o seu momento, né? Nós temos que respeitar. Mas aquela sementinha eu plantei, né? Então, muitas até vieram fazer alinhamento energético com a Débora, né? Através disso também. E eu sempre fui levando adiante, tentando em todas, né? Que a gente tem um pouco de intimidade e pode chegar e colocar, olha, quem sabe se tu participar do nosso grupo, tu vai ver como tu vai te fortalecer, tu vai enriquecer, né? A sabedoria da gente aumenta, é um grupo de trocas, né? Que uma ajuda a outra. Então, nesse sentido, mas sempre respeitando o tempo de cada uma, né? A procurar. E outra coisa que eu estava lembrando também da importância do autoconhecimento, porque quando tu teve Covid, aquilo ali para mim marcou muito, assim, que tu conta que tu soube exatamente o momento que tu teve, porque só conseguiu saber porque tu te conhece a ti mesma e entendeu, assim, o quanto a questão da cocriação ela funciona tanto para o bem, né, quanto para o mal, que se a gente tiver desestabilizada, isso também a gente também vai cocriar, né? Sim, a questão da Covid, quando tu baixa a tua guarda, vamos supor assim, que tu deixa uma energia negativa ser maior que a positiva dentro de ti, que tu te entristece mais do que a alegria, ou que tu só fica pensando naquela situação ruim que tu tá passando, realmente daí as coisas estão sempre do nosso lado, querendo ocupar um espaço dentro da gente. Elas precisam dessa energia. E eu baixei a guarda e
e talvez o medo e a situação que nós estávamos vivendo, e eu consegui sentir realmente o dia, eu disse, não, eu não... E a gente até fez uma reunião, né? Eu fui nessa reunião assim, porque tinha que ir, né? Mal. E eu já estava com Covid, e aí eu só fui piorando, e eu daí fui para o hospital, não precisei me hospitalizar, mas fui só para fazer o teste. E aí foi realmente aqueles 15 dias assim de meditação e de realmente ver a importância da gente estar sempre em alta vibração, né? Nunca deixar a guarda cair, porque tanto a energia boa quanto a ruim, elas existem, né? Então, por que que nós temos que estar sempre protegidos, né? Mas foi um momento também de crescimento e de conhecimento, né? Para mim foi. Muito bom. E tu acha válido, então, que a gente convide mais pessoas para participar? Eu acho que, assim, agora, quando a gente voltar aos nossos encontros presenciais, tanto participar, quem mora aqui pertinho, né, em Canoas, aqui no Mato Grande, participar aqui conosco presencialmente e também participar do treinamento online, né, que vai acontecer em função do Covid, a gente vê uma alternativa, né, e também um meio de levar para mais pessoas que às vezes querem participar, mas não estão fisicamente no mesmo estado, né, estão em outros lugares, e tu acha válido, então, convidar mais pessoas para participar conosco de alguma forma? Sim, super válido. Que bom, né, que outras pessoas possam sentir e usufruir de tudo isso, né, que nós conseguimos, né. Eu acho que quanto mais a gente puder abranger um número maior de pessoas, que é aquelas que estiverem na sua hora e no seu devido tempo, né, acho ótimo. É a nossa missão, é amor. Distribuir, né, dar e receber e distribuir. Quanto mais a gente dá, mais a gente vai receber, né. Isso. É isso aí. Então tá, Rô, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, tu sabe que tem um lugarzinho muito especial aqui dentro do meu coração para ti. E queria pedir para ti também deixar o teu arroba, né? Se as pessoas se interessarem pelo teu trabalho, como é que podem contatar contigo e tal. É @Rô Acessórios, né, no Instagram. Tem E underline, também, né? tem no Face também, Rô Acessórios, né? E tem o meu número também, pode entrar em contato comigo via WhatsApp, né? Estamos Pode aí. falar o número. É 999 40 21 18. Tá. Esse é meu Porque eu vou deixar gravada, então se alguém se interessar, depois entra em contato contigo. Então, acho que era isso. Tu gostaria de falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa? Gostaria de deixar o convite para todas as mulheres que querem se transformar numa mulher alfa e descobrir o potencial que está dentro delas, assim, adormecido, que elas venham participar dos nossos encontros, que vão ser só coisas positivas que vão acontecer na vida delas. Nós estamos Muito obrigada. lá para recebê-las. Muito Grande bom, beijo. Rô. Muita Pra ti gratidão. também. Adoro falar contigo. Beijo. Eu também. Beijo. Gratidão também para todo mundo que for assistir a live, que teve aí online, mesmo com todos esses probleminhas de conexão. E fica o convite, então. A gente vai conversando mais para amadurecer a questão do projeto online e assim que tiver novidades, eu vou colocando aqui para vocês. Beijo, Rô. Tchau, Beijo. gurias. Tchau, Beijo. obrigada.